Boa noite, pessoal. Bem-vindos à segunda edição do Seboc Club. O Seboc Club, que é um grupo que tem a proposta de tratar a cada edição de um capítulo do Seboc. Essa é a nossa segunda edição. Iremos tratar do capítulo 3. Como no mês de fevereiro nós não tivemos a edição do Seboc, nós não fizemos o capítulo 1, então em março nós fizemos o capítulo 1 e o 2. E nessa edição iremos fazer o capítulo 3. Então, antes de mais nada, eu queria pedir que aqueles que ainda não se inscreveram no canal do BPM Webinar, por favor, se inscrevam, cliquem aí no joinha. Eu descobri que tem um sininho aí embaixo, olha aí embaixo do lado do inscrever, tem um sininho aí. Dá um toque nesse sininho, que aí vocês vão receber as novidades no canal, sempre que tiver um vídeo, alguma coisa nova no canal. E lembrando que o Seboc, ele leva esse nome, ele é um clube, porque ele instiga a participação de todos. Então, durante o nosso papo aqui, eu gostaria que vocês dessem os comentários de vocês, trouxessem perguntas, né? Vamos participar. É um clube de estudos, né? Nós temos a participação luxuosa aí do Thiago, do Henrique, que vai ajudar no chat, responder dúvidas, perguntas, etc. Eu sugiro também, nós temos um grupo no WhatsApp, é um grupo exclusivo para as pessoas que têm o interesse de se preparar para a prova de certificação. Então eu vou recomendar que vocês se inscrevam nesse grupo do WhatsApp. Estou colocando na tela aí o QR Code para vocês entrarem no grupo do WhatsApp. Quem não tem no celular o leitor do QR Code, está esperando o quê? Nesses dias de hoje, até hoje não tem o leitor. De qualquer forma, mais tarde um pouquinho eu coloco o link para poder acessar o grupo do WhatsApp. Bom, eu gostaria de agradecer o apoio da BPMP Brasil, né, na pessoa do André Menelau, que apoiou esse evento. E o Seboc Clube é uma iniciativa da ABPMP Regional Minas. Então quero também agradecer e parabenizar o Henrique Demolinari pela iniciativa, o Thiago Carrusco, que ajuda na organização e na divulgação do Seboc Club. Queria também agradecer aos delegados, os membros da BPMP Regional Minas, em especial o Rondinelli Carvalho, que indicou a nossa convidada de hoje. Hoje nós temos aqui a presença luxuosa da Patrícia. Vocês estão vendo a Patrícia aí na tela. Boa noite, Patrícia. E vou deixar a Patrícia se Boa noite, apresentar. Se pessoal! apresentem aí, dê o seu boa noite a todos. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estava aqui ansiosa por esse momento, doida querendo falar para vocês. Eba, é nóis. Bom, hoje nós vamos tratar do capítulo 3. Vou mostrar para vocês os tópicos do capítulo 3. É um capítulo importantíssimo do Seboc, tá aí. Nós temos aí então 11 tópicos no capítulo 3, que é o capítulo de modelagem de processos. Sendo que o último tópico, como todos sabem, que traz os conceitos chaves do capítulo, ele é um resumo do capítulo, não é? A cada fim de capítulo ele traz um resumo do que foi discutido no capítulo, né? Então esse capítulo fica aí de fora. E essa parte da introdução, o Seboc ele traz um parágrafozinho só, fazendo a introdução desse capítulo, onde ele ele ressalta a importância do conjunto de habilidades e técnicas, né, necessárias para poder fazer essa atividade da modelação, e menciona que a modelagem de processos, é uma atividade fundamental para o gerenciamento da organização. Então eu vou passar a bola para a Patrícia, para ela já falar do tópico 2, que é o modelagem de processos de negócio. E aí ela vai discorrer sobre os modelos, as notações e a abordagem prevista no Seboc. Patrícia, então, agora é com você. Beleza, vamos lá. Bom, primeiro eu queria voltar um pouquinho para falar sobre vocês, pela questão do conceito. A gente montou aqui um mapa mental, que é o resumo que está aparecendo aí para vocês. Vocês estão vendo aí o mapa? Espero que vocês consigam ler. Se vocês não tiverem conseguindo ler as letrinhas pequenininhas, pelo menos as azuis que estão nas bolas maiores, depois a gente pode disponibilizar esse mapa para vocês. É um resumo do capítulo 3. Tem umas coisinhas de roxinho aí, meio que uma colinha, para poder facilitar a vida da gente na hora de
pegar esse corpo de conhecimento do capítulo 3 e organizar na cabeça da gente para fazer uma boa prova. Ótimo. Qualquer coisa vocês escrevem aí no chat, ok? Se está dando para enxergar ou não, que a gente pode fazer algum mandrake para funcionar. Vamos lá. Ótimo. Bom, nessa bola de conceito aqui, a gente tem 3 itens aí. Eu queria falar um pouco sobre o prefácio. O prefácio dos capítulos do SEBOC são grandes surpresas para mim. Eu recomendo a vocês, quando vocês tiverem um tempo de poder sentar e fazer a leitura, que geralmente o prefácio não passa de 3 páginas, pegar ali um momento de relax e ler, porque ele é muito interessante, eles são muito interessantes, são muito ricos, e eles trazem exemplos e formas de tratar os conteúdos do Sebox de uma forma bem interessante e bem instigante. Não necessariamente eles vão cair na prova nesse conteúdo, na verdade eles estão ali para ser um preâmbulo para o conhecimento, mas ele é muito rico, então eu estou colocando aqui o prefácio como algo que é muito interessante passar por todos. Não entendo que aquele texto antes do começo, que não tem importância, muito rico, muito legal. A introdução, Dash já falou aí, nós estamos no capítulo de modelagem, e a ideia, então, é a gente falar o que é modelagem. Modelagem é representar graficamente um processo na situação atual e ou na situação futura. A primeira frase que já tem aí cai na prova, porque eu te garanto para vocês que isso já passou na minha prova que eu fiz, tá? E o que é o objetivo? O objetivo é você modelar um processo para algum sentido. Então, esse capítulo traz isso, eu vivo falando isso com as pessoas. Modelar não é arrastar caixinha. Arrastar caixinha, a gente arrasta caixinha, assombração, que arrasta móvel, né? Essas coisas todas aí. Modelar é desenhar um processo com um objetivo. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara na cabeça da gente, não só para fazer uma prova, mas para a gente ser um profissional de processo relevante dentro da organização que a gente está. E eu queria falar isso para vocês porque eu sou processeira desde que nasci, desde que saí da barriga da minha mãe. Mas não existia BPMP e não existia essa profissão. Como isso não existia, eu era um bicho esquisito. Algumas vezes, alguns diretores chegavam para mim e falavam assim comigo: você é esquisita, o que você faz? Não tinha SEBOC, não tinha BPMP, não tinha nada que nomeasse essa profissão. E hoje a gente tem essa possibilidade de fazer uma certificação e fazer nascer uma profissão e fazer com que essa profissão tome corpo. Eu sou de uma época que não existia gerente de projeto e eu vi o gerente de projeto nascer com a associação deles e eu vi isso hoje acontecer de uma forma tão bacana que no plano de cargos e salário de qualquer empresa hoje tem um gerente de projeto, sênior, júnior, tudo bonitinho e é reconhecido. Então, por isso, eu também luto pelos processeiros, né, pelos gerentes de processo, pelos analistas de processo, pelos designers de processo. E para que a gente tenha essa profissão, a gente não tem só que passar na prova, a gente tem que passar na prova com consciência, que a gente possa agir no mercado com muita consciência e defender o corpo de conteúdo que é esse nosso livrinho aqui, nossa bíbliazinha aqui, nosso CEPOC. Então, voltando então, pelo conceito, é importante a gente saber que é desenhar a situação atual e a situação futura, para isso serve um desenho, o que significa que esse conjunto de conteúdo do capítulo 3, ele está no ciclo de vida, na análise atual, né, que era a primeira fase que a gente tem de análise, e também está na parte de modelagem. Então, eu posso usar modelagem nesses dois momentos. Toda empresa tem processos, ele pode estar desenhado ou não. Quando a gente modela o processo na forma gráfica, a gente está, então, criando um modelo. E para que serve esse modelo? Esse modelo serve para várias coisas. Ele serve para poder estruturar a documentação de uma empresa, ele serve para poder facilitar a comunicação, ele pode servir para um treinamento, ele pode servir para poder fazer uma análise, ele pode servir para poder fazer uma verificação, ele pode servir para você medir o desempenho. Todas essas funções de modelo são as necessidades pelo qual a gente vai desenhar esse modelo. Então, é isso que vai nos orientar e qual modelo a gente vai fazer, qual anotação a gente vai usar, que nível de detalhe a gente vai precisar. Então, a gente tem que saber o para que vamos fazer este modelo. Isso cai na realidade da gente no mercado e cai na realidade da gente na prova. Por que isso? Às vezes eu quero desenhar um modelo para poder discutir ali com um colega ou numa reunião, para a gente ver os principais passos desse modelo e ter uma discussão rápida. Então, eu posso fazer um modelo com menos detalhe. Quando eu estou fazendo um modelo com menos detalhe, eu estou fazendo um diagrama ali que não tem muitos detalhes. Mas meu objetivo final é o quê? Esboçar de forma rápida algo ali que é a sequência de atividades,
para poder garantir uma discussão naquele momento. Se eu precisar de criar processos para qual eu vou fazer um treinamento e as pessoas que forem contratadas vão usar esse documento e vão executar esse processo, se esse processo for um processo de característica que a gente possa desenhar passo a passo, é interessante a gente colocar a entrada, saída, o formulário que vai usar, os conteúdos que vão usar para quê? Para pegar aquele documento e treinar uma pessoa. Então, o que esse capítulo traz? A importância de desenhar a modelagem de processo para um objetivo específico da organização. Isso é uma coisa clara que tem que estar na cabeça da gente, e isso vai passar na prova de vocês com perguntas, né, com tratamento sobre isso, que para que serve a modelagem, se eu uso a modelagem para, e vai trazer uma dessas situações que eu estou falando, e são ações, né, que seus objetivos que vocês podem cumprir com a modelagem. Então, nós estamos passando aqui agora para a segunda bolinha, que é o modelo. Então, aqui, ó, o uso de modelo para que serve? São esses que eu falei para vocês, tá? O conteúdo do modelo. O que tem no modelo de processo? A gente tem lá os símbolos, que são as atividades, as relações entre as atividades. Pode ser as relações entre atividades e empresas, porque a gente sabe também por conceito que processo de negócio ele é interfuncional e interfuncional, ele pode ser até interempresarial. Então, quando a gente estiver desenhando o processo, modelando o processo, dependendo do que a gente está representando em objetivo, pode acontecer a gente ter que desenhar a relação entre processos e entre entidades também. Então, é importante a gente saber isso. Vamos lá também. Vamos falar sobre o nível de detalhamento de um processo. A gente está falando de diagrama, mapa e modelo. Vocês podem saber que isso também cai muito na prova. É como eu falei com vocês, um diagrama, mapa e modelo, a gente vai escolher usá-lo conforme o objetivo. Se eu tiver que fazer um processo no qual eu vou modelar e aquilo ali depois vai ser automatizado, eu vou utilizar um modelo. O modelo normalmente usa a notação BPMN, que é o conteúdo que eu vou falar ali na frente, que são as notações. BPMN é o chuchu do pessoal do processo. É tão chuchu do pessoal do processo que cai na prova aos baldes. Acho que a palavra que mais cai na prova é BPMN. O que significa isso? Que a gente faz modelagem para automatização, a gente tem que usar uma notação que é para automatização. É o BPMN. Eu faço processo com tudo, gente, com papel de pão, me deu post-it, o que você me entregar, eu estou fazendo processo porque é da minha natureza. Mas, quando eu faço um processo para conversar com o cabeçudo, que eu chamo diretores de uma organização, eu não levo nunca nada mapeado em BPMN, nem se eu for automatizar. Por quê? O cabeçudo, ele não está acostumado com coisas com muito nível de detalhes, eles não são muito partidários de muito if, vai para cá, se ó, xixó, eles querem sempre ter uma visão geral do contexto. Então, eu vou lá, uso um diagrama com menos detalhe, apresento o projeto para eles, e depois eu sento com as equipes que vão automatizar ou que vão documentar e transformo aquilo ali, ou no mapa ou no modelo. Qual que é a diferença do diagrama com o mapa com o modelo? O diagrama é um desenho, um esboço, com poucos detalhes, geralmente nem tem um caminho infeliz, só tem um caminho feliz. Ele não tem grau de detalhe, ele não tem entrada e saída muito explícita, ele tem ali um corpo do funcionamento de um processo. Aquilo ali não serve para ser automatizado, dificilmente aquilo lá também vai servir para poder você treinar equipes no dia a dia operacional. Aquilo ali serve para uma discussão e serve para poder resolver alguns problemas de análise de nível alto. Aí eu penso assim, nossa, agora eu quero pegar esse modelo aqui, esse diagrama, e agora eu quero transformar ele em algo que eu possa usar, replicar, treinar pessoas, posso fazer uma análise mais profunda. Aí eu posso colocar entradas e saídas, posso colocar mais um requinte de informações, e aí eu faço um mapa de processo, que nada mais é que um diagrama com mais detalhes, que aí já tem caminhos felizes, caminhos infelizes, e outros possíveis caminhos, para a gente ter uma discussão melhor, uma documentação para o processo. Se eventualmente eu quiser pegar aquilo ali e transformar numa modelagem para automação, eu vou ser obrigada a cair no modelo. O modelo vai ter todo o requinte de crueldade com automatização. Não sei se vocês já passaram, não tiveram oportunidade de automatizar, mas com as ferramentas que a gente tem hoje de modelagem de processo, que a maioria das pessoas fazem aí, que é baixar o Visage, o Bonita, o Visio, outras ferramentas que a gente tem disponível, vocês vão verificar que através também do BPMN, que existem regras para poder desenhar.
e que quando a gente desenha não respeita uma regra de uma caixinha, dos conectores, tudo bonitinho, conforme é necessário, o próprio sistema fala que tem um erro na modelagem. Aí eu falo para vocês assim, qual é o melhor, qual é o pior? Não existe melhor ou pior. Vou voltar de novo no início do capítulo. O melhor é o que tem, que vai atender o objetivo da modelagem. Falo isso com vocês demais, porque no mercado tem uma onda muito grande de BPMN e tem muita gente desenhando processo, muita gente desenhando processo, eu falo que até arrastando caixinha, cujo o princípio fim é desenhar o processo. E o capítulo 3 fala, não desenhe o processo por desenhar o processo, desenhe o processo para atingir o objetivo organizacional. Então, por mais que seja fácil a gente baixar uma ferramenta de BPMN e que seja fácil a gente aprender uma notação feito BPM, né, BPMNE e desenhar, não significa que desenhar documentos em BPMN vão fazer com que a empresa tenha o ganho de um processo de negócio como a gente se propõe como corpo de conhecimento do SEBOC. Até aí, tá bem? Tá falando rápido, devagar, vocês dão um retorno aí, tá, gente? Né? Eu acho que está indo muito bem. Só pediria que Hum, você descesse um pouquinho sua câmera, porque você em algum momento você deu uma descidinha. Ah, agora ficou bom. Isso aí, agora escorreguei. ficou bonito. Pode Então, continuar à vamos lá, vontade. gente. Então, vamos lá. O que que é interessante? No Seboc tem uma tabelinha aí, depois vocês podem pegar a caneta e ir rabiscando o Seboc, que o meu Seboc parece, ó, vou falar com vocês, tudo rabiscado, ó, tudo cheio de recadinho aqui o tempo inteiro. Aí no Seboc, vocês vão achar, dentro desse assunto que eu estou falando aí na página 85, uma tabela falando sobre as características de um diagrama, de um mapa de um modelo. Vocês tendo na cabeça o que, que é um em relação ao outro, então você vai conseguir na prova se safar de uma situação do tipo, diagrama é aquilo que eu tenho de alto nível, com pouco detalhe, não tem uma anotação específica, ele é feito para eu poder ter uma discussão de alto nível, não necessariamente eu vou conseguir utilizar aquilo ali é mais um efeito de uma discussão. Então, assim, ele consequentemente não pode ser automatizado. Então, ele é essa característica. O mapa é ele com mais detalhe, e o modelo é um modelo, um desenho que eu posso automatizar. É importante saber essas características aqui? É importante entender essas características mais do que sabê-las, porque isso cai na prova, sim, mas para vocês entenderem no dia a dia quando é que vocês vão usar uma coisa da outra. Volto a dizer de novo que a gente processeiro pode tirar de cavalinho da chuva de querer pegar um BPMN e querer convencer um diretor, um presidente, que a gente tem que fazer uma alteração na empresa dele. É muito difícil. A não ser quando o presidente, o diretor é tão tecnólogo que tem essa fome de ver isso nesse nível de detalhe. Então, a gente é obrigado a conviver com essas notações. Essas notações são muito importantes. Elas são importantes para a gente, como processeiro, convencer, levar documentos que façam, de fato, o processo ser um ativo empresarial e que isso faça sentido para a organização. E vou até abrir um parênteses, que não é, como diz o outro, não cai na prova que eu estou falando, da versão 2 do SEBOC, a versão anterior, a notação BPMN, ou seja, vamos dizer, o modelo, era a ferramenta oficial. É como se não existissem as demais. E eles viram que não há possibilidade disso, que o mercado demanda conviver com esses tipos de diagramas todos. O que que a gente acha aí? Achamos de tudo. Achamos que a gente vai falar na frente, fluxograma, PowerPoint, desenho, não importa, desde que o processo seja documentado com suas características de ponta a ponta e que ele resolva pelo objetivo pelo qual ele foi estabelecido, certo? Então vamos lá. Tipos de modelo, a gente está falando de estático e dinâmico. Isso também cai na prova, às vezes picado, não com tanta quantidade, isso já caiu na prova. O modelo dinâmico é um modelo que você possa o quê? Você desenhar um processo e esse processo você pode fazer uma simulação. Ela pode ser uma simulação real ou ela pode ser uma simulação fictícia. Por exemplo, eu usei uma ferramenta que chamada Toolset, que tinha ali uma anotação, ela é precursora do BPMN. Cada objeto daquele desenho é como o BPMN hoje. Cada objetinho do processo, eu podia colocar o tempo de processamento, a quantidade de pessoas, os recursos, eu podia colocar parâmetros ali. E ali, depois que eu montava o meu processo na anotação correta, eu dava um play ali
e fazia algumas simulações para poder ver se eu achava algum gargalo, para poder ver se ia ter capacidade, se a capacidade estava ok. Então, isso eram simulações dinâmicas, um desenho dinâmico. Eu fazia isso antes, às vezes, de fazer a melhoria do processo para entender, inclusive, a situação atual e a gente ver o que estava precisando quando a gente mudava algum parâmetro no futuro. Essa simulação não era simulação ainda como o BPMS que você faz e simula um requinte de crueldade maior, não. Era uma simulação simples. Eu falo que era um estático dinâmico, mas que já dava uma percepção de como aquele processo iria se ele rodasse. Depois disso, quando eu estou falando isso de 10 anos atrás, com o BPMS hoje, com essas ferramentas de conotação, a gente consegue simular isso de uma forma mais interessante, com formas reais. Então, o que que é um modelo de processo dinâmico? É aquele que você consegue desenhar e fazer simulações sobre ele e consegue ver situações futuras sobre ele. O que que é um desenho estático? O desenho estático é o processinho que a gente desenhou, que a gente não vai simular nada sobre ele. O dinâmico, por sua vez, uma vez que você simulou e fotografou, ele vira estático. Tem algum mistério sobre isso? Se tiver, escreve aí pra gente que a gente volta nesse assunto, tá bom? Ótimo. Bom, componente de modelo. Componente de modelo, eu já falei com vocês, nada mais é do que a entrada e saídas e as ligações entre eles. Lembrando que a gente liga processo a processo e esse processo pode estar ligado com outras entidades. E lembrando sempre que os componentes de modelos podem levar em consideração, eu já falei, do processo ser interfuncional, intrafuncional, ou interorganizacional ou intraorganizacional. Porque a gente desenha processos ponta a ponta e a gente desenha o processo sempre pensando no cliente final da organização. Então, quando a gente está falando do processo final da organização, geralmente o processo está passando interfunções, né? Está passando as funções dos ciclos organizacionais. Se a gente estiver falando de uma cadeia de valor estendida, que eu estou falando entre o fornecedor, o intermediário, até eu chegar no meu cliente, eu estou falando entre organizações. Então, essas relações de componentes de modelo aí pode ter que levar em consideração essas entidades que estão fazendo a entrega de valor para o cliente. E falo 10 mil vezes, 50 mil vezes, processo foi feito para entregar valor para o cliente. Processo que não for desenhado, modelado para entregar valor para o cliente, é um processo que já nasceu para poder fazer coisa errada. Então, essa é outra coisa que vocês têm que colocar na cabeça, porque um capítulo vai juntando no outro, não basta desenhar por desenhar, a gente tem que desenhar algo que vai ajudar alguém a tomar a decisão da organização para entregar valor para o cliente. Certo? Certíssimo. Bora lá. Notações. Opa, Notações é uma viagem. entramos no É uma capítulo viagem. 3. Ah, tá bom. Deixa Isso eu só aí. apresentar para eles aqui. O É. capítulo 3, pessoal, ele é composto, então, ele fala das notações de modelagem de processo e o CBOC apresenta aí 7 notações distintas, né, que a Patrícia vai apresentar e das características para vocês. Vai lá, Patrícia, com você. Gente, isso aí é uma viagem astral. Vamos lá. É o seguinte, PPMN é a linguagem oficial, né, de automação, uma notação oficial. O que é notação? São os símbolos, as regras que a gente usa para desenhar um processo. Na minha época, 10 anos atrás, a gente desenhava processo, cada um do seu jeito. Então, se eu chegasse, se eu estivesse num lugar e desenhasse o processo, outra pessoa do meu lado, cada um ia usar alguma coisa. Eu tinha o queijinho, o bolinho, o pessoal falava assim, manda o queijinho. Queijinho, nós mineiros lá, aquele triangulinho lá. A bolinha, tudo, a gente era assim. Tinha até uma reguinha, que isso é mais antigo que eu, que era um padrão para as pessoas desenharem o processo. Mas apareceu um tal de flowchart na época, que foi a salvação da vida, e isso foi progredindo e deu no que deu aí, que a gente tem uma notação internacional. Olha que chique essa coisa. Essa notação internacional é uma forma de desenhar que se eu estiver aqui na China, no Japão, na Coreia, onde eu estiver, eu e o coronavírus, todos os processos que eu desenhar, se eu mudar para você do outro lado do planeta, você vai saber o que eu estou querendo dizer, porque os símbolos são internacionais. A nomenclatura é internacional. Ele é o Esperanto, né, a língua que é universal do processo. Isso é uma coisa muito, muito bacana. Eu sei que isso não nasceu necessariamente para a gente, isso nasceu mais para a questão de máquina, porque há 7 anos atrás a gente desenhava processo, não tinha como automatizar, a gente tinha um workflow que tentava fazer alguma coisa de automatização. E o BPMN nos permite desenhar um processo e fazer com que o computador entenda ele.
Então é muito bacana isso, e a gente pode exportar de um software para o outro, e a gente pode ter intercâmbio cultural de troca de processos de base de processo. Essa é a coisa mais chique que a ferramenta de BPMN tem. Isso cai na prova, cai na prova. Na prova sempre traz algumas questões do que é positivo na notação e o que não é. E olha para você ver que o Seboc está trazendo aí ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, umas 8 notações. E com certeza você pode saber que existem mais. Mas está na ordem no livro, pelo que eu entendi também, são as ordens que são as coisas, são as notações mais utilizadas. Elas também têm, assim como o diagrama, né, o diagrama, o modelo e o mapa, eles também têm características diferentes e, consequentemente, vão atingir objetivos de forma diferente. Cada dia menos, embora BPMN seja a notação mais oficial, que traz para as ferramentas, é a notação que eu menos uso. Eu, Patrícia, porque eu trabalho geralmente modelando processos para entregar análise de autodireção. Mas geralmente tem uma equipe depois que pega essa nomenclatura que eu uso mais um fluxograma adaptado para a empresa, do jeito que o cabeção lá conseguir entender, desenho literalmente a coisa, até como precisar de desenho, para chaminé, faz o que eu preciso para eles entenderem. E depois que aquilo ali é aprovado, eu sento com a equipe do processo do cliente, aí sim a gente faz um preparo e eles detalham para o BPMN com tudo que precisa para poder entrar no repositório deles de processo. Então, o que eu estou querendo dizer para isso? Que a BPMN é uma linguagem interessante, muito importante, é internacional, ela nos permite intercâmbio de processo, ela nos permite automatização, a automatização nos permite evolução, permite poder na mão do usuário, mas ela é uma ferramenta complexa, ela é uma notação complexa e ela não atinge um público, às vezes, que tem, né, o menos conhecimento do corpo de processo, que tem outras obrigações para fazer na vida. Então, ela tem esse porém dela. Então, isso é fácil. É só vocês olharem para a ferramenta de BPM e lembrar que a gente que desenha usa o dia inteiro, que tem outras pessoas que não vão entender. Inclusive, a gente nem sempre usa BPMN quando a gente quer fazer um processo para as pessoas serem treinadas ou elas serem comunicadas de alguma coisa, porque nem todo mundo é capaz de compreender tanto simples. Aí vem a segunda ferramenta, que é o fluxograma, que é um fluxo mais simplão, mais aberto, que tem menos regra, a gente tem menos elementos, então isso nos permite, às vezes, escrever um texto maior, porque o BPMN você escreve só, né, o processo que você está escrevendo ali, porque vai rodar na máquina, você vai fazer uma coisa menorzinha. No fluxograma, você põe mais purpurina, mais cores, você faz ali um texto que eu falo que é texto para a gente. É um texto que permite que a pessoa que vai ler aquilo lá vai ter um texto inteiro que ela não vai falar que ela não foi capaz de entender o que ela tinha que fazer. Não está só assim, enviar formulário, cadastrar isso. Então, logo assim, pegar o formulário na gaveta X, e pegar a assinatura do fulano. Então, tem uma história toda montada no fluxograma. O fluxograma é antigo pra caramba, mas qual que é o grande lance dele? Ele não vai servir nunca para ser automatizado, porque ele não tem muito padronização. Mas ele permite a gente ter uma linguagem mais focada nas pessoas. E isso nos permite uma facilidade de a gente conseguir envolver as pessoas quando a gente está fazendo um levantamento de processo, uma modelagem de processo, com pessoas que têm menos capacidade de entender a anotação BPMI. Ele facilita a vida da gente, conforme os públicos, que pode ser ou de falta de instrução demais, ou de excesso de instrução demais e que não consiga navegar no mundo do BPMI. Então, esse é a grande barato dele. Ele é mais democrático, por isso, e ele é mais fácil, ele é mais, como é que chama isso, mais dinâmico, nesse sentido de flexibilidade de mexer com os elementos. Só que na hora que você vai falar de automatizar, você esquece que dificilmente você vai automatizar alguma coisa com fluxograma. Então, isso aí são os pontos fortes, os pontos fracos. EPC. Essa anotação foi a paixão da minha vida, o resto da vida, mais 6 meses. Esse EPC, ele foi um precursor do BPMN, é uma linguagem que nasceu de um professor na Alemanha, que vive falando que os alemães vão fazer a Terceira Guerra Mundial, porque estão fazendo o SAP, o SAP foi baseado no EPC. O que é a ideia disso aí? É a ideia de fazer uma cadeia de valor baseada em eventos. Qual que é o próximo passo que eu vou dar no processo assim que o evento acabar? Então, ele para desenhar também um EPC, demanda, como desenho em BPMN,
uma habilidade diferenciada, você tem que saber nomenclatura, você tem que saber padrão, você tem que saber de lógica, né, booleana, assim como o BPMN é. E ele estava atrelado à ferramenta do Ares, que é uma ferramenta cara, que muitas empresas ainda têm, só que pelo ser uma ferramenta cara, é menos democrática, então se hoje se encontra menos pessoas usando. Mas vamos dizer que esse aí foi o precursor do BPMS, depois da era do Workflow. Ele já permitia simulação, ele já tinha um motor que lia tudo isso. Então, cada elemento do EPC nada mais é que um elemento de classe de desenvolvimento de sistema e que faz esse trabalho todinho que o BPMN hoje faz. Lindo e maravilhoso. Você fala, mas e eu com isso? Porque BPMN eu conheço, fluxograma também eu conheço. Esse EPC, o que eu vou fazer? Assim como o EPC e os demais, que eu vou passar falando para vocês, vocês têm como processeiro que entender que existe. Entender que existe por quê? O CBOC é um corpo de conhecimento imenso. E ele, além de ser imenso, no sentido de muitos conteúdos, ele vai da estratégia ao BIT. Ele vai lá da estratégia da empresa até o BIPEL. Dificilmente um ser humano consegue fazer tudo isso. Então, eu queria falar com vocês para acalmá-los, no sentido que essa extensão, ela nos demanda equipe multidisciplinar. Dificilmente numa prova, como na vida, vocês vão conseguir fazer 100% de todas as áreas de conhecimento do CBOC e ficar bonito na fita. O que a gente tem que fazer como processeiro? A gente tem que saber que as coisas existem, temos que tentar ir atrás de algumas para conhecer sim, porque é muito interessante, porque no dia que a gente deparar com uma situação que demande aquilo, que você encontre com aquilo, você não fique, tipo assim, nunca ouvi falar disso na minha vida. Então, assim, é dificílimo. Quando eu fiz a minha prova, eu fui super bem nos capítulos da vida, e quando chegou naquela prova do capítulo 9 lá, foi um horror, porque não é a minha praia. Dá para chorar? Dá. Eu chorar? Dá. Mas mais que chorar, a gente tem que conhecer e saber quem conhece aquilo que a gente não sabe e que não é a praia da gente. Não dá para levar essa pessoa para a prova, mas dá para levar essa pessoa para a vida. Então, o que que eu faço? Eu tenho sempre associações com pessoas de automatização, pessoas que lidam com outras questões de processo que não é minha praia. A minha praia é parte mais de negócio, de desempenho, de modelagem. Aí, quando eu vou para uma questão mais técnica, eu tenho meus parceiros para isso. Então, vocês, processeiros, colegas de profissão, têm que entender isso, para a gente não ficar querendo que o cliente faça aquilo que a gente saiba. A gente tem que conhecer o que tem, para a gente saber se tem formas melhores de atender o objetivo da modelagem de processo de um cliente. E isso cai na prova nesse sentido. Ou seja, eu saber usar quais são as notações, o que é positivo e o que é o ponto fraco da ferramenta, da anotação, para quê? Para saber se o processeiro tem condições de argumentar que horas escolher com a anotação na hora de usar a modelagem. Certo? O ML é uma anotação de processo também. Ele nasceu do pessoal da engenharia de software. Eu já tive que usar o ML, eu falo com os bonequinhos com os bracinhos assim por cima, que faz o caso de uso, que ajuda muito o pessoal de desenvolvimento a desenvolver olhar de classes de desenvolvimento de sistema. É muito importante, até o ML aparecer, o pessoal desenvolvia muitos conectados processos. Essa foi a primeira tentativa feliz do pessoal de desenvolvimento de sistema se aproximar do mundo do processo, sair do mundo do bit, do byte, da funcionalidade e ir para o caso de uso. O caso de uso nada mais é que um processo de um usuário. Essa foi a melhor tentativa que teve. É uma ferramenta uma notação que é muito difundida no desenvolvimento de sistema. A gente processeiro, a gente tem que entender dela também, principalmente quando a gente for trabalhar com empresas de desenvolvimento de sistema, que a gente é, na verdade, um intérprete entre a área de negócio, a área de processo e o cara de desenvolvimento de sistema. Então, a gente pode usar o ML para facilitar a vida e intercambiar. Por quê? Porque o cara lá de negócio, mesmo que a gente vai interagir, ele não vai saber fazer um ML, não vai saber desenhar um caso de uso e tal. Mas a gente, processeiro, a gente tem condição de fazer esse intercâmbio aí. Então é muito importante, isso aí foi também vamos dizer assim, cereja do bolo, do desenvolvimento de sistema, foi uma coisa muito interessante.
Foi como foi o EPC no mundo do workflow, foi o ML no mundo do desenvolvimento de sistema. Muito, muito importante, é historicamente interessante. Dá uma bugada aí, dá uma lida sobre isso, porque é no mínimo muito interessante vocês entenderem como é que essas áreas evoluíram. IDF zero, gente, eu nunca vi ele na minha vida. Quando eu fui estudar ele aí, o Seboc, eu falei, gente, o que que é isso? O que que eu fiz? Fui lá para o Google. Fui lá para o Google, ver o que que era, entendi o que que era o diagrama. Pouco sei dizer para vocês, o que além que está escrito ali, que ele realmente aparece um diagrama complexo, a forma de entrada dele por cima e a saída do documento, um bando de linha passando. O que eu entendi também que é uma notação mais antiga, que nasceu nos Estados Unidos, e que ela perdeu a força dela conforme justamente a complexidade de desenhar aquele tanto de linha. O que que é bacana a gente saber? Um dia, vai lá que a gente entra numa empresa que tem um diagrama desse. Um dia, vai lá que a gente precisa disso, a gente sabe o que tem é que ver, né? Então a gente tem que saber, porque não necessariamente o fato de estar aqui no CEBOC eu vou encontrar, e o fato de não estar aqui não significa que eu não vou encontrar com ele. É assim como eu falei com vocês, que com certeza tem outras notações. Eu não me lembro do DF0 ter caído na prova, não ser citado lá, tipo assim, são notações para modelagem de processo. BPMN, fluxograma e outros nomes à vida. Tirando assim, eu não me lembro deles explorarem isso na prova com tanto requinte de crueldade, porque eu fiquei traumatizada. Então é fácil de eu saber. Vamos lá. O Stream Mapping, ele é também uma anotação muito interessante. Eu, particularmente, nunca utilizei. Sei que como é que ele se funciona, como é que ele trabalha. É importante a gente saber, porque esse tipo de modelagem geralmente acontece em empresas fabris e que tem o uso das ferramentas de qualidade. E é importante a gente saber que pode ser mais possível encontrar um Very Stream Mapping do que encontrar um DF0 por aí. Então, se você usa o Visio, se você usa uma ferramenta de modelagem mais aberta, você vai encontrar os elementos dele lá. Então, ele mede tempo, ele mede os movimentos, ele mede volumes e está desenhado no mapa, bem parecido com o que a gente tem no mapa aí no capítulo 3. Vocês vão ver aí um diagrama todo bonitinho com os elementos mais de negócio mesmo. E ele é mais fácil vocês encontrarem por aí, por ser um fluxo de valor, encontrando empresas que trabalham já otimização de processos industriais. Talvez seja pela minha vocação de trabalhar mais com serviço, eu ainda não tive tempo, não tive o prazer de encontrar com ele por aí e nem de exercitá-lo. As raias, que são as raias de piscina. As raias de piscina, gente, eu chamo de raias da loucura, virou uma febre na vida da gente. Eu já desenhava fluxograma com raias, BPMN já traz as raias. As raias são interessantes. Tem hora que eu quero matar aquelas raias, porque eu acho que os fluxos ficam muito feios e horrorosos, que vem para lá, só para cá. Mas, enfim, qual que é o lado positivo da raia? Ele deixa muito clara a questão da responsabilização de cada pedaço do processo. Mas o que é ruim, que eu também acho, concordo plenamente com o Seboc, ele pode trazer a questão da cultura do Ciro muito forte. De vez em quando a gente está desenhando, modelando processo e tem muita gente, aí eu ouço um cara falando assim, modelando, aí só esse pedaço que é meu, o resto tem nada a ver comigo. Ou seja, lava minhas mães, como diz o outro, minhas mães. O negócio é que todo mundo é responsável pela entrega do processo ponta a ponta, mesmo que eu faça uma atividade sequer. Porque se a minha parte falhar, ou se algo não funcionar, no final da história eu não vou conseguir entregar o resultado do meu processo. A gente está falando de área. Então, o que ele traz é essa questão de reforçar, às vezes, o Ciro, mas o que ele traz de interessante é justamente a gente ver o que a gente chama de handoff, que, ou seja, toda vez que o meu processo sai de uma responsabilidade de um para o outro, eu estou, na verdade, identificando ali uma possível quebra, um risco do processo em ter alguma quebra ali. Então, saiu da área financeira, foi para a área comercial. Se o e-mail não chegou, se o cara não recebeu pronto, se isso, aquilo, aquilo outro, começa a gerar possíveis possibilidades de quebra do processo por transmissão de responsabilidade. Para o cliente, gente, ele não quer nem saber quantas raias da loucura o processo vai passar. Ele está interagindo com uma empresa. Então, a gente conseguir fazer com que o processo não tenha quebra de entrega de valor para o cliente, com muitos passagens por muitas raias,
já fica uma coisa muito difícil de ser gerenciada, de ser cuidada no que diz respeito a essa possibilidade de entrega sem erros. Então, o lado positivo dela é isso, a gente vê os handoffs, ver as passagens de responsabilidades, identificar. Mas tomar cuidado que as raias da loucura não reforcem a loucura que o pessoal tem de ficar olhando para o seu umbigo, tá? É uma coisa muito, muito interessante. Bom, podemos passar para outro item? Sim, isso fecha o item 3.3, que era anotações de modelagem de processo. Só para te informar sobre os chats, tem muita gente boa no chat, tem muito profissional da área no chat, gente de TI também, né? A Mayra Angel tá gostando muito, falou que veio lá da área de TI, tem o Fábio Ventura, todo mundo discutindo lá sobre. Ainda não surgiram perguntas para nós, mas estão todos Então vamos. discutindo entre Não eles. surgiu? Vamos então para o item 3.4, que é abordagens especializadas para modelagem de processo. Vou colocar aqui na tela para o pessoal ver. Então, esse item ele é composto de 3 subtópicos, que são as 3 abordagens que o CBOC traz, que é a cadeia de valor, o CIPOC, e a dinâmica de sistemas. Eu estou tentando interferir o mínimo possível para a gente aproveitar toda essa experiência da Patrícia, tá, gente? Mas qualquer coisa que vocês quiserem aí perguntar ou trazer uma pergunta direta a ela, pode, vocês têm o chat à disposição aí. Patrícia, então, item 3.4 do CBOC, com você. Abordagens especializadas. Gente, pode chamar atenção para esse nome, abordagem especializada. Isso caiu na prova e eu gastei 10 anos para entender o que era abordagem especializada. Enfim, nós temos que lembrar que o CBOC é um corpo de conhecimento, ele é traduzido também. E imagina colocar tanto conteúdo que nesse CBOC tem num livro, partindo da estratégia até lá no bit byte do Bipel. Então é muita coisa. Então, com certeza, de vez em quando, a gente vai achar coisas do CBOC que aparentemente é esquisito para nós, a gente talvez não vai entender, ou a gente vai até discordar, eu, de vez em quando eu brigo muito com o CBOC, não concordo com algumas coisas, e fico lá batendo minha cabeça na parede, mas enfim, tem hora que depois passa, eu durmo, volto para olhar para a cara dele, já olho diferente. Então, abordagem especializada é um dos nomes que me assustou, mas cai na prova. Cai na prova, quando a gente disser, são abordagens especializadas de modelagem de processo. Por exemplo, BPMN, isso e aquilo. E o pessoal vê BPMN está sendo. BPMN não é abordagem especializada, é notação. O que é uma abordagem especializada? É uma metodologia que eu acho mais assim, daria para explicar. É uma metodologia para desenhar processos. Cadeia de valor é a paixão da minha vida. Eu não tenho um cliente na minha vida sequer que eu trabalho que eu não tenho uma cadeia de valor de processos. Um processeiro, ratador de caixinha, que não sabe o que é cadeia de valor, está roubado. Não vai morrer na praia, nem morrer na prova, não vai morrer na vida. Precisa de saber o que é cadeia de valor. Pense vocês que cadeia de valor vamos dizer assim, é o produto mais estratégico que um processeiro tem na vida. Por que eu estou falando isso para vocês? Vocês devem saber nos capítulos futuros que a estratégia não é responsabilidade do processeiro. A estratégia é responsabilidade da direção, do conselho administrativo, de quem for lá que faz a questão. Para que serve o processo? O processo serve para entregar valor para o cliente. Quem é a abordagem especializada que trata disso? É a cadeia de valor, do Michael Porter, bonitinho, que lançou esse negócio, essa ideia em 1981. O que é essa ideia? Ele, em uma página, ele desenhou a cadeia de valor, que nada mais é que um macroprocesso da empresa, que mostra como essa empresa gera valor para o cliente. Na abordagem dele, ele estava falando que quanto mais valor para o cliente você reproduzir, consequentemente, mais valor e margem você vai ter na sua organização. Que a empresa que, em 1981, tá, gente? Tá no programa da Xuxa, rodando no planeta, vocês têm que associar o tempo, tá? Se as empresas parassem de olhar para o umbigo deles, parassem de olhar para a área e começassem a entender que a empresa inteira gera valor para o cliente, eles dificilmente iam conseguir uma vantagem competitiva. A vantagem competitiva naquela época era isso. Então, por que eu falo para vocês que é a coisa mais importante? Cadeia de valor, cadeia de geração de valor. Cadeia de geração de valor para o cliente, que significa negócio. Negócio só existe se você tiver uma cadeia de geração de valor para o cliente, no qual ele enxerga como valor. Aí você vai entregar esse valor para esse cliente, que é um serviço com as características dos produtos e suas funcionalidades e seus agregados guarda-chuvas, e ele vai te dar dinheiro, é troca de valor. Então, o processeiro tem que saber muito bem o que é uma cadeia de valor
e tem que saber desenhar uma cadeia de valor. Dificilmente eu começo uma abordagem dentro da organização, depois a gente vai falar sobre isso, para desenhar uma modelagem sem eu passar pela cadeia de valor da organização. Porque todos os processos que estão ali dentro, na verdade, estão interagindo para entregar valor para o cliente. E quando eu não conheço a cadeia de valor da empresa como um todo, eu corro o risco de fazer uma modelagem olhando com o olhar das pessoas que estão sofrendo aquela dor ali, que não é o cliente, ou eu posso não conseguir enxergar as relações entre as áreas que está atrapalhando aquele processo de entregar valor para o cliente. A cadeia de valor é uma página, é uma abstração do negócio, vale a pena estudar isso à parte, vale a pena pegar literatura disso à parte, vale a pena depois, como diz o outro, tentar fazer a cadeia de valor da empresa que você trabalha, para você conseguir compreender. Se você tiver dificuldade, eu vivo falando com as pessoas, faça do lugar que você vai, do boteco preferido, faça do salão de beleza que você vai, não importa, tente reproduzir cadeias de valor para você conseguir abstrair esse conteúdo, que é o conteúdo que eu falo, é o conteúdo mais estratégico de um processeiro, é a modelagem da cadeia de valor. Lembrando que isso se chama abordagem especializada, então significa que é um conceito maior que a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente vai fazendo a modelagem. O CIPOC. O CIPOC, gente, ele é mais antigo que a cadeia de valor, ele nasceu com o pessoal da qualidade total, vamos dizer assim. Eu, Patrícia Gomes França, nunca tive felicidade com o CIPOC, mas eu vejo ele espalhado para muitos lugares. Talvez tenha sido o momento da minha vida, as abordagens e as empresas que eu entrei. Não tem problema. Mas qual que é a ideia dessa abordagem especializada? Também colocar em uma folha todas as entradas, que a gente chama lá de supply de fornecedores, as entradas, S de fornecedor, I de input, P de processo, O de output e C de clientes. Ele põe numa página só, como se fosse um zoom de um processo com essas características. Já vi isso em muitos lugares sendo utilizado. Isso fez um sucesso imenso nos anos 80, anos 90, quando não existia muita dotação, não existia muito corpo de conhecimento para desenhar processo. Eu acho que isso significou muito no mundo dos processeiros, mas eu hoje, na minha abordagem atual de campo, para te falar, eu nunca faço CIPOC, mas eu encontro CIPOCs por aí. Então, alguém já deve ter visto por aí, é a mesma coisa como eu falei das notações. Vai na internet e pede lá CIPOC, vai aparecer modelo de CIPOC para todos os lugares. As abordagens da ISO 9000, na versão 2018, que já na versão anterior, a ISO veio fortemente pedindo para o mercado uma abordagem de processo, e que, na verdade, são os principais processos e as principais interações. E a cadeia de valor responde muito bem a isso. Mas algumas empresas também começaram a usar o CIPOC para responder a isso. E esse é o motivo pelo qual a gente acha muito desse material, essa abordagem aí. Patrícia, é proibido? Não. Muita gente usou, eu acho que ela já foi mais importante do que ela é hoje. Vocês têm que entender isso. E é importante vocês saberem que assim, com mais certeza do mundo, vocês vão sair na rua e vão encontrar com CIPOC na vida. Então, vocês têm que entender para que serve uma abordagem especializada? Para fazer uma entrega, assim como anotação, assim como um diagrama. Para que eu preciso ter um CIPOC? Então, vocês têm que entender. É para uma auditoria? É para poder fazer uma análise rápida? É para que isso? Agora, faz sentido eu ter uma cadeia de valor em um CIPOC? Faz sentido eu ter uma cadeia de valor, um CIPOC e ter procedimento? O que eu tenho feito na rua ultimamente é juntar essas abordagens todas e tentar fazer um desdobramento e juntar tudo para não ficar esse tanto de coisa solta. Porque onde tem muito documento e tem muito processo solto modelado, você tem, na verdade, muito gasto empresarial e não necessariamente você tem resultado. E como o capítulo 3 pede para a gente ficar de olho no resultado da modelagem, a gente, como processeiro, tem que ficar atento a isso. Dinâmica de sistemas. Dinâmica de sistemas é como eu já tinha falado com vocês ali das automações, são abordagens no qual você consegue fazer simulação de sistemas com variáveis ao vivo em cores. Particularmente, tirando as automações de BPMS e as que eu já fiz com Aristo 7, eu nunca consegui uma dinâmica de sistema, nunca participei, nunca entrei numa empresa fabril ou numa empresa química que trabalha com parâmetros, embora eu seja engenheira eletrônica e trabalhei com automação, eu nunca tive a felicidade de ver uma dinâmica de sistemas funcionando.
tá? Mas lá no livro do SEBOC, ele tem uma referência interessante, que é um site, vocês podem entrar lá, nesse site, e verificar um pouco mais sobre isso. O que acontece dentro da modelagem, que nesse capítulo não traz também? O tipo de modelagem, que a gente chama assim, quando o processo é mais estruturado, ele tem começo, meio e fim, mais identificado, ele é mais repetido, você consegue usar abordagens especializadas mais para isso. Como eu geralmente trabalho mais com processos de negócio ligados a serviço, a desenvolvimento, a projetos e outras coisas mais, eu acabo usando uma metodologia menos sistematizada. Por isso, eu acabo usando mais fluxograma e cadeia de valor do que uma dinâmica de sistema, às vezes, e um BPMN. Mas isso vai ser a história de vida de cada um, e como eu falei com vocês, o papel do processeiro, não é fazer a prova, na verdade, é representar o grupo de conhecimento lá no mercado, é a gente saber que isso existe, para a gente saber lançar a mão na hora que é possível. Próximo assunto. Bom, na minha outra intervenção, meu áudio estava um pouco baixo, mas o que eu disse Hum, foi que eu estou interferindo o mínimo possível, porque está uma aula muito legal, o pessoal está gostando bastante. Surgiu uma pergunta aqui da Karine Barbosa, se você tem alguma indicação de bibliografia acerca do tema de cadeia de valor, se você tem alguma para recomendar de cabeça aí. o próprio livro do Michael Porter, eu vou olhar e a gente manda para ela com carinho e amor. Ah, Fala com ela, tá? ótimo Mas então. fala com ela que ela é literatura desde 81. Tá É bom. importantíssimo e recomendo a qualquer um na vida entender o que é uma cadeia de valor. Ah, sim, claro. Tá, nós vamos disponibilizar então essa bibliografia assim que você passar pra gente, a gente põe lá nos grupos, que aí o pessoal toma Tá. ciência. Bom, o próximo tópico do CEBOC é o tópico 3.5, é o tópico que trata de participantes da modelagem. Apesar de existir um capítulo no CEBOC, acho que é o 8, se eu não me engano, que fala sobre os papéis envolvidos nessas iniciativas, ele menciona brevemente alguns possíveis papéis no desenvolvimento de modelos do processo. Então vamos deixar a Patrícia falar um pouco sobre esse tópico do SEBOC. Deixa eu só voltar aqui, deixa eu dar um Michael Jackson aqui. Opa! É importante, né, na abordagem especializada aqui no CEBOG, a gente não tem isso hoje muito voltado para as startups. A cadeia de valor para a literatura de startups, ela está sendo questionada porque a cadeia de valor ela tem uma demanda do cliente, uma série de processos que entrega resultado para o cliente. E eles chamam isso de cadeia de valor pipeline, que entra de um lado e sai do outro. E hoje as startups estão trabalhando com um modelo de intermediação, que na verdade ela intermedia dois mundos e esses mundos se relacionam. Então, eu estou chamada de cadeira de valor aranha, porque eu adaptei o Michael Porter para o mundo das startups, que é continuar tendo uma cadeia de valor. Eu não acho que ela não é cadeia de valor, só que ao invés de ser pipeline, ou seja, ao invés de um cliente pedir e sair do outro lado, eu desenho ela no formato de rede, que é uma forma que eu consegui encontrar para traduzir numa folha para os cabeçudos das startups a geração de valor dele em uma página. Então, eu passo para ela também um livro sobre isso, que nesse livro é criticada a cadeia de valor do Michael Porter, mas a gente consegue fazer as abstrações necessárias para o mundo atual das startups, tá bom? Então, Legal. vamos lá, os participantes. Vamos lá. Realmente tem um capítulo sobre isso. É muito importante a gente ter na cabeça os papéis dos processeiros. Pensa vocês que eu falo que eu sou a própria contradição. Pensa bem, eu amo processo, mas eu gosto de desenhar o processo, não necessariamente eu gosto de seguir o processo. Então, eu sou uma designer de processo, eu não sou um participante do processo. Quanto mais desafio tiver para desenhar um processo esquisito, que nunca aconteceu, que nunca repetiu, mais eu gosto. É meu perfil. Então, tem o cara lá que é o dono do processo. O dono do processo cai na prova um monte, tá, gente? A responsabilidade do dono do processo, ele é responsável pela modelagem do processo. Aí você fala, ele que senta e desenha. Não é ele que senta e desenha. Ele é responsável para que aquela modelagem faça a entrega dos desempenhos necessários. Então, ele é o cara que tem que acionar a modelagem, ele é o cara que tem que aprovar a modelagem, ele é o cara que tem que envolver quem tiver que envolver para participar da modelagem. Jamais processeiros desenhem processo pelos outros. Isso é uma falta de respeito empresarial e humano que possa ter. Eu custei a entender isso na vida. Eu achava que quando eu era mais nova, que era desenhar o processo, entregar para a pessoa executava. Isso não acontece. As pessoas
têm que ser envolvidas no processo de modelagem, elas têm que participar. Quem conhece o processo no dia a dia não é quem arrasta a caixinha, é quem necessariamente está lá no dia a dia. Então, a modelagem, ela geralmente é multidisciplinar. E outra coisa, não desenhe o processo, você modelador, que sabe desenhar, com uma pessoa da equipe, e o fato daquele pessoa da equipe ter feito aquilo, vocês acharam que aquele processo está aprovado. A norma fala, desenhar processo não é institucionalizar processo. A gente, para institucionalizar um processo de organização, a gente tem que desenhar com a equipe certa, com aval do dono do processo, que por sua vez está atrelado à estratégia da organização, e esse cara vai aprovar o processo. Ele, são um dos papéis que cai na prova. O dono do processo é responsável pela modelagem do processo e pela entrega do desempenho do resultado dele. Então, põe isso na cabeça. Ele não precisa de estar lá sentado arrastando caixinha, mas é ele que vai colocar as pessoas, os recursos, e é ele que tem que aprovar aquela modelagem, tá? Então, é ele. Bom, a gente tem nomenclaturas diferentes para isso aí, são os analistas de processo, que são os caras que conduzem a modelagem junto, que desenha, eu também de vez em quando sou analista dessa história. Às vezes a gente tem um especialista, que é um cara que participa da modelagem, ele é especialista no assunto, ele não sabe nem arrastar caixinha, nem é o dono do processo, mas ele conhece sobre o assunto, ele vai lá ajudar. A gente chama todo mundo possível, imaginável, que participa, os atores do processo, que venham participar da modelagem, porque ali a gente começa a pegar muitos handoffs, muitas passagens de responsabilidade, aquelas coisas, eu mando isso para você, mas para quê? Eu nunca precisei, para que você está fazendo isso? A gente começa a pegar essas coisas que a gente acha que não existe, mas existe horrores, o tal de mandar planilha, papel, tudo, tanto de coisa que a gente nem imagina que possa existir até hoje, mas o pessoal faz isso. E a gente, de vez em quando, tem papéis especiais. Às vezes tem dono de empresa que quer participar é muito pouco, às vezes tem arquitetos, pessoal de TI. Sempre que o Seboc, ele é muito feliz nisso, mas eu gosto de dizer uma coisa para vocês. O Seboc fala para a gente tomar cuidado para desenhar o processo pela tecnologia. Eu sou extremamente a favor disso. Eu acho que a tecnologia não manda no processo. Quem manda no desenho do processo é o cliente e a estratégia. Mas é muito importante para a gente, processeiro modelador, entender o que uma ferramenta de processo pode fazer para uma melhoria e para um desenho. Porque quando a gente desconhece aquilo que a gente pode fazer, a gente não consegue propor possíveis alternativas para a modelagem de processo entregar um desempenho melhor. Todo processeiro, mesmo não sendo tecnólogo, tem aí que fazer um curso, ver uma ferramenta de BPMS funcionar, preferentemente fazer um simulado, ver como é que funciona, para colocar a tecnologia a favor do processo. Evidentemente, se a empresa tiver orçamento, se a empresa quiser, tal, mas sem esse conhecimento, você não vai conseguir ser um processeiro propositivo, você vai ser um processeiro arrastador de caixinha. Então, é importante isso. E é importante, quando você estiver desenhando o processo, principalmente se tiver a possibilidade de automação, que o pessoal de TI já participe, os analistas de negócio de TI já participem, porque eles vão ajudar a gente ter soluções melhores e mais inteligentes para os processos. Então é isso, é multidisciplinar, um só arrastando caixinha de madrugada, esquece que isso não é modelagem, isso aí é literalmente arrastação de caixinha. Modelagem de processo pressupõe equipe, pressupõe patrocínio do dono do processo e autorização dele. Certo? Legal. Bom, a gente vai aqui então para o próximo item, que é o item níveis do processo, né? O livro, o Seboc, ele deixa claro que os processos eles podem ser modelados, Patrícia, a partir de várias perspectivas, de acordo com a necessidade da organização e do que se pretende alcançar. Você até falou um pouquinho disso antes, né? Mas Sim. Menciona aí o que, que o Seboc trata desse tópico. Então, o Seboc fala que a gente pode ser, né, helicóptero, subir, descer, descer e subir. Ele fala da questão dessa abordagem de desdobramento. Minha vida é desdobrar processo. Eu trato a cadeia de valor, que é aquele item que está lá embaixo da abordagem especializada, como meu nível zero. Geralmente eu tenho um mapa em seguida, que é meu mapa de abrangência, que eu tenho uma explosão macro de cada caixa da cadeia de valor. E em seguida eu abro os fluxogramas conforme a necessidade da organização. Essa é a minha metodologia de trabalhar. Eu tenho velocidade para isso. Eu consigo fazer isso numa velocidade que eu consiga atender as necessidades da organização. A gente tem que tomar cuidado porque quais são as duas que o Seboc trata? De cima para baixo, você tem esse alinhamento estratégico, que é o que eu faço, que gosto, que curto e que eu acho que faz todo sentido também na vida. Demora um pouco mais,
demanda de uma visão sistêmica muito maior, é uma abordagem bem de negócio muito forte, e isso demanda uma equipe especializada. A abordagem bottom-up, você consegue lá embaixo fazer o desenho daquele processo que está com a ferida necessária para ser tratada, automatizada, que está com a demanda de ser desenhada. Então, você tem maior velocidade para isso. Mas você corre o risco de perder o alinhamento estratégico para cima. Então, os dois têm um lado positivo na vida, como diz o outro, tirando o risco de vinil, lado A e lado B. Então, é importante, de novo, a gente entender o objetivo da modelagem para a gente saber qual a abordagem. Eu, particularmente, preferencialmente, top-down sempre é a minha escolha. Mesmo que, às vezes, eu vou fazer um processo lá embaixo, eu pelo menos faço a cadeia de valor, identifico qual é a explosão para poder ir lá embaixo averiguar aquele processo que está necessitando da modelagem. É a forma que eu tenho de garantir que eu estou conectando ele a todos os pontos da organização necessários para entregar valor. Então, o que o CBOC diz para a gente é: podemos todas as abordagens tomando cuidado e a devida necessidade. Certo? Ok, esse tópico? Sim? Ah, ótimo. Bom, a gente passa Ó, então para vamos, abordagens de modelagem, né? vamos lá agora para a prototipação. Ah, tá bom. A gente estava em abordagem na modelagem, agora é modelagem por Isso, prototipação, que seria uma... prototipação. Então, é uma coisa interessante, só para mencionar aqui, deixa eu colocar nós dois, faz tempo que não aparece nós dois juntos aqui, deixa eu colocar no... Pronto. Vale, Desce sua câmera um pouco, aí, agora ficou bom, só para aparecer, ela senão anda aqui. vão dizer que nós dois não ficamos juntos hora nenhuma, né? Essa modelagem de prototipação, ela meio que apresenta, então, sei lá, é uma espécie de produção de versão inicial do estado futuro de um processo para fazer alguns experimentos, né? Mas isso é muito distante de uma simulação, não é verdade? Também Eu acho. acho que é bastante Sim, distante. Uma coisa é prototipação, outra coisa é simular o processo, são coisas bastante distintas, né? isso. Vou deixar com Aí eu você. coloquei, são ciclos iterativos. O que que acontece? Hoje, graças a Deus, nós estamos numa modernidade aí de prototipar. A primeira coisa que você faz na vida é prototipar. Eu acho isso lindo e maravilhoso. Então, eu acho que isso no CBOC futuro, eu acho que vai vir explodindo. O que que é isso? Ao invés de a gente pegar uma coisa e ficar tentando pegar o processo, desenhar os mínimos detalhes, como ele vai ser, pensar em tudo e não colocar na prática, a gente começa a prototipar os processos e começa a ensaiar se aquilo ali vai dar certo, você vai fazendo, vai adaptando e vai melhorando. Então, hoje, cada dia mais, as pessoas estão mais abertas a tentar prototipar o processo, fazer as melhorias com o processo andando. Isso é muito legal, é uma modelagem mais dinâmica, mais participativa. Já aconteceu comigo antigamente, eu desenhar, colocar tudo isso maravilhoso, aquela mais, e acontecer alguma coisa na empresa que lá ia por ralo abaixo. Enquanto a gente está prototipando em etapas evolutivas e iterativas, a gente consegue fazer com que a gente tenha esse ganho de aprendizado durante a modelagem do processo. Isso é super importante com as metodologias do Design Thinking. Isso é uma abordagem muito atual, que é a metodologia de prototipar, errar e acertar. Então, isso é uma coisa que tem muito a ver com o momento de hoje. Então, assim, é importante a gente saber, às vezes, que a gente quer desenhar um processo lá no último detalhe, no último segundo, de desenhar tudo que é lá, quer tentar acertar, sendo que vai colocar na prática, aquilo ali não vai dar certo. Prototipa, faz ensaios, faz o processo, se puder simular o processo no sentido, simular no sentido funcional, não no sentido de software, né? De tentar provar se isso funcionar, mandar o que, que vai mandar que vai funcionar. Pode ser um protótipo de sistema, pode ser um protótipo no papel, pode ser um protótipo de um processo de serviço que você pode simular e prototipar a situação para ver se aquilo vai dar certo. É melhor prototipar e acertar do que tentar acertar e chegar lá e perder tudo. Essa abordagem é ótima, muito É, boa. o, o Ventura fez uma pergunta aqui, que eu Hum, me atrevo até a dar o meu pitaco, né? A prototipagem tem como característica ser feita em produção? Não deveria, viu, ô Ventura? Você não pode colocar em produção um protótipo que vai ser experimentado, né? Mas isso é só a minha opinião. O que você acha disso, Patrícia? Podemos colocar um protótipo em produção? Então, como tudo na vida depende, tem que analisar caso, mas praticamente não. A ideia da prototipação é meio que simular uma situação real. Ela não é uma situação real. Exato. Então, vou dar um exemplo para você. O pessoal estava querendo mudar
O processo de atendimento do cliente esses dias, eles estavam me ligando porque eles têm que, quando o cliente aciona o serviço deles, por lei, porque eles são regulamentados pela Anatel, eles são obrigados a mandar um tanto de documento. Aí os clientes estavam reclamando um monte, porque tinha muita coisa para responder. Então, eles estão com o processo funcionando atual e começaram a prototipar uma outra forma de interagir com o cliente. Ligaram para alguns clientes que reclamaram e perguntaram se eles podiam validar, ou seja, chamaram os clientes para a validação real daquele processo, mas na simulação. Uhum. E aí os clientes estão começando a ajudá-los a ajustar o processo para que aquilo ali fique menos dolorido para o próprio cliente. Uhum. Então, isso é ótimo. Então, eles estão fazendo um ajuste do processo, uma simulação de serviço com o próprio cliente para verificar se está ok. Mas o mundo atual continua em paralelo. Uhum. Ele só vira a chave depois que garantir que até pode fazer ali, que não vai ter perda de informação. É, porque isso pode trazer também um inconveniente muito grande, né? Porque já tem uma mudança, já vai vir uma novidade, aí você traz ela em forma de protótipo, que vai gerar uma série de problemas ainda e ajustes, e as pessoas vão ficando impacientes. Então, não sei se é Uhum. uma boa prática, não. Já vi casos, obviamente, que em algumas unidades eles separam um ou outro ator para ir trabalhando com aquilo, até mesmo em produção, mas num regime um pouco especial, né? Enquanto que o restante usam ainda a versão anterior. Mas como você disse, cada caso é um caso, né? O Felipe até É, fez um comentário aqui, dizendo que se não está em produção, não é protótipo, é só requisito, representação de necessidade. Isso aí, com uma cachaça do lado, dá uma discussão de um bom tempo. Oxe, Oxe, a gente não ia sair daqui. oxe. Processo é uma cachaça, isso aí, então. É. Vamos pro próximo Mas, tópico, então, mas eu né? acho que vale a pena a gente perguntar sobre essas coisas, porque na hora que a gente acha que a gente já viu de tudo e que tudo já está ali, aparece uma situação nova. É muito interessante, Isso é verdade. O próximo, né? o próximo tópico agora é o modelar. A gente estava em modelagem de prototipação, né? Ferramentas de modelagem agora. Ferramentas de modelagem. Você até já mencionou, porque para mim é muito Ah, claro aquela questão de que o foco é sempre o processo em si e não a ferramenta, né? Então eu tenho isso cai diversas muito na coisas. prova, viu? Ah, pois é. Fala um pouquinho Isso aí cai de muito na prova. ferramentas de modelagem que o pessoal tá de antena em pé aí. Olha, vou falar com vocês uma coisa. Eu comecei minha vida trabalhando com o pessoal de TI. Eu tive a felicidade de ser o bicho esquisito, como dizia o diretor, né? Era de processo, não tinha profissão, o bicho esquisito junto com o pessoal de TI. A tecnologia é mara, gente, mas nada na vida pode ser mais importante que o cliente. E se a empresa ou o cliente não estiverem prontos para atender aquilo, receber aquilo, a gente está dando tiro no pé. O processeiro, ele tem que modelar para gerar valor. Isso que tem que estar na cabeça dele. A gente não tem que desenhar para poder ter desenho de processo. Eu, às vezes, ouço alguns clientes, ou então, às vezes, alguns alunos falam assim, eu estou trabalhando em escritório de processo, o que você está fazendo? Desenhando a empresa inteira. Modelar a empresa inteira não necessariamente vai trazer valor. Aconteceu da gente ser contratado para desenhar a empresa inteira, porque a empresa estava mais velha, todo mundo tinha 40 para 50 anos, o pessoal ia se aposentar e não tinha nada escrito. Na verdade, nós modelamos com o objetivo de captar conhecimento e a gente poder guardar esse histórico do que acontecia na organização. Mas, normalmente, a gente não desenha a empresa inteira e a gente não desenha por desenhar o desenho que é mais fácil. A gente desenha aquilo que, de fato, é necessário para a organização. Então, as ferramentas de modelagem, elas também, assim como a notação, que tem várias, tem as abordagens especializadas que tem outras aí, ferramentas de modelagem há uma infinidade. Você tem infinitas hoje. Na minha época eram pouquíssimas, você tem infinitas. O que você tem que tomar cuidado? De ter ferramentas, preferencialmente, que conversem uma com a outra, como às vezes a gente chega numa organização que a empresa é tão grande que cada um baixou um visagem na internet, outro baixou bonito, outro baixou sei lá o quê. Aí vira aquela barafúndia que ninguém fala com ninguém, cada um no seu ciro, fazendo processo diário, falando que é processo, mas na verdade só fluxogramando aquilo que faz. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter com a ferramenta. A ferramenta, a empresa pode ter mais de uma, não tem problema. A ferramenta, às vezes, para modelar, ela modelar no nível documental, ela tem uma velocidade melhor e ser mais fácil de usar para as pessoas. E a ferramenta de BPMS é outra. Isso não tem problema. O problema, de novo, é o uso da ferramenta adequada para o objetivo, certo? Certo. Bom, a gente vai Ó, aqui pro próximo tópico, que é o último, não é?
É o, É, é o esse que último, na verdade, problemas. eu já falei dele aí espalhado para tudo quanto é lugar. A gente. Problemas com a modelagem. Não Isso. envolver as pessoas corretas, não pegar autorização para fazer a modelagem com o dono do processo, a modelagem não ser aprovada por ele, a gente achar que a empresa é obrigada a ter uma anotação só, que uma não pode conviver com a outra, que não é verdade, ou fazer um cabeçudo ter que entender o BPMN e fazer uma máquina entender o fluxograma, que também não vai acontecer. A gente não entendeu os conceitos, os objetivos reais para qual o documento, para qual a modelagem está sendo proposta, e a gente querer entregar uma outra coisa, usar ferramentas inadequadas, colocar anotação na mão de quem não vai entender, achar que aquilo está desenhado e o outro de lá vai entender, que a modelagem ela tem a questão da coerência dela, ela tem que ser entendida para quem vai ser usada. Se é a máquina que vai ser usada, ela tem que entender. Se é a gente que vai ser usada, tem que saber toda a capacidade dessa pessoa em ler um modelo, uma modelagem de processo, um português adequado, os símbolos adequados, a nomenclatura adequada. Então, esse tudo vem sendo trazido aí nesse problemas da modelagem de processo e que a gente tem que tomar cuidado. A abordagem correta, se a gente vai usar top-down ou bottom-up, e qual notação escolher e por quê. São esses tipos de coisas que eu fui citando aí durante a exposição. Uhum. Bom, deixa eu colocar então nós dois mais uma vez aqui para nós fecharmos o nosso webinar. Eu acho que nós brilhamos porque nós excedemos aí 10 minutinhos. É. Então você conseguiu falar muito, muito bem sobre o capítulo 3. Acho que todos gostaram. Quando a gente percebe que as perguntas são poucas, é porque está todo mundo de orelha em pé, escutando atentamente. Surgiram diversos comentários interessantes. Foi uma conversa, uma discussão que eles fizeram entre eles, foi muito legal. Vou relembrar então o grupo, esse grupo exclusivo Preparação CBPP, que é um grupo que está sempre discutindo sobre o tema com o objetivo focado na prova. Nós vamos colocar lá então o mapa mental que a Patrícia deixou pra gente, vamos disponibilizar isso lá. E talvez perguntas que às vezes surgem depois, ou vocês que vão rever esse webinar gravado, vocês podem ter alguma outra pergunta a fazer, podem jogar as perguntas lá no grupo que a gente responde, a gente puxa a Patrícia se precisar, né, Patrícia? Com certeza, estou super às Ah, ordens. que ótimo. Então eu Quero queria. vários colegas de profissão. Ah, que bom. E o que mais? Temos. Muitos. Olha, tem um grupo do É, Telegram, que depois nós vamos colocar é. aqui, vamos conversar com o Henrique e o Thiago, se eles acham uma ideia boa, né? Que já são profissionais BPM, já temos lá quase 500 pessoas no grupo e a discussão lá ferve sobre temas sempre interessantes de BPM. Então eu queria te agradecer, Patrícia, mais uma vez pela participação. Muito obrigado. Em nome da Obrigada a BPMP vocês. Regional de Minas, eu te agradeço. Agradeço a todos os participantes também do chat. Vou deixar a palavra com você para você se despedir de todo mundo. Gente, muito obrigada. Vai lá fazer a prova, vira profissional de processo. Eu falo que sou processeira, ó, sou mesmo, de alma. Isso é uma habilidade que é difícil. Se vocês forem parar para pensar, hoje a gente tem curso de pós-graduação, tem MBA, tá? Mas Uhum. antigamente não tinha. Mas um processeiro, ele tem uma habilidade organizacional, ele tem uma habilidade sistêmica, ele tem uma habilidade de enxergar lógica, que é o que vai ser a diferença da gente aqui no mundo, né, para frente. Porque a gente precisa de pessoas críticas e analíticas, e as ferramentas de processo, junto com as habilidades de um processeiro, vão ajudar com que a gente tenha situações melhores. A gente tem que estudar muito, a gente tem que ficar atento às abordagens voltadas para o cliente. Cada dia mais a gente está voltado, centrado para o cliente, a gente tem que ficar focado nisso. Então, eu estou agradecendo muito de estar aqui com vocês. Se vocês quiserem interagir depois, tirar dúvida, pode avisar para a turma aí, que a turma agiliza. E nós estamos aí para tudo. Vamos embora fazer essa Ótimo. profissão decolar para sempre. Ótimo, é isso. É trazer o BPM para a roda de conversa. É, isso aí. Gente, então, ó, obrigado a todo mundo, a todos que participaram pelo chat. Lembrando que esse webinar fica gravado, né? Então vocês podem voltar ao canal sempre que quiserem e ele fica disponível para vocês, tá? Então a gente vai se ver só na próxima edição do Seboc Club, que deve acontecer na última quinta-feira do próximo mês, trazendo o capítulo 4 do Seboc. Então um abraço a todos e boa noite. Bye, bye. Até mais, Até gente. mais.